Hoje eu vim aqui nesse vídeo para te explicar e acabar com o mito da frequência vibracional. Eu já vou chamar de mito porque eu sei que você já ouviu dizer que é preciso vibrar na frequência dos desejos, que você tem que se alinhar com a vibração energética do seu sonho, da sua meta, e que se você usou a lei da atração até agora e não conseguiu realizar nada na sua vida, ou porque os seus resultados não vieram ainda, é porque você precisa elevar a sua frequência vibracional, porque tudo à nossa volta é energia, é frequência, nós vibramos e dá para medir a vibração de uma pessoa em escala Hertz. E eu estou aqui olhando para você nesse vídeo para dizer que infelizmente, isso é um mito e neste vídeo eu vou comprovar para você, não só com um conteúdo de relevância, mas com pesquisa e informação científica. Primeiro, se você está chegando agora aqui no meu canal, meu nome é Lucimara de Moraes, eu sou mentora, treinadora, filósofa, CEO da Universidade Corporativa Templo do Saber, criadora do método Lei da Atração Consciente, que é o primeiro e o único método no Brasil e no mundo que tem um reconhecimento do Ministério da Educação para ensinar Lei da Atração. E venho desenvolvendo pessoas há mais de 16 anos, já treinei mais de 25 mil pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Não é à toa que nós temos tantas pessoas transformadas, tantos resultados, porque o que a gente ensina aqui não é bobagem. Primeiro, falando em bobagem, com certeza você já ouviu falar, você precisa vibrar em uma escala de frequência vibracional elevada e que eles conseguem distinguir qual é a frequência que você está vibrando através das ondas medidas em escala de Hertz. Então, muito já foi ensinado, já foi falado sobre frequência vibracional, sobre escala Hertz, que é aquela frequência. Deixa eu te dizer uma coisa, pesquisa aí no Google bem rapidinho. Frequência Hertz, ondas em Hertz, elas são ondas de rádio. Dá para medir com esse aparelhinho aqui, ó. Esse é um frequencímetro, frequency counter. E este aparelhinho aqui, ele mede qual é a frequência, qual que é a onda Hertz, qual a vibração desta onda de rádio. Isso mesmo que você ouviu. Isso quer dizer que a sua TV que você tem em casa, ou talvez a TV que você está assistindo esse vídeo agora, ela vibra de 60 a 120 Hz. Como assim, Tia Lu? Minha TV tem uma vibração? Pois é. A sua TV está vibrando em Hertz porque ela tem uma onda de rádio que dá para medir com esse equipamento aqui. Eu fui locutora na minha adolescência, eu trabalhei no rádio, eu sei que cada emissora de rádio tem uma amplitude e está mandando sinal de rádio para o ouvinte lá na casa dele também por um sinal e uma frequência medida em Hertz. Agora, o que você ainda não entendeu é que eles dizem para você que o ser humano vibra em ondas de Hertz e que dependendo do seu estado emocional, do seu sentimento, da sua escala de consciência, que até isso nós vamos falar nesse vídeo hoje, dá para você saber em que nível de onda, em que frequência você está vibrando. É sério. Então quer dizer que o ser humano, se ele vibrar em Hertz, ele não pode passar perto da estação de rádio, né? Porque ele vai alterar aquela onda, aquela informação, aquela frequência. Sem contar que um aparelho como esse aqui vai conseguir identificar qual que é a onda, qual que é a frequência que o ser humano está emitindo, o que ele está vibrando, em qual escala vibracional ele está nesse momento. Qual é a frequência dos seus sonhos? Qual é a frequência do dinheiro? Qual a frequência da riqueza? Qual a frequência do carro, da mansão? Pois é, eu coloquei esse equipamento no carro e não apareceu qual que era a frequência exata, nem muito menos qual era a frequência que o carro estava vibrando, porque o carro não está vibrando em nada. Você não está vibrando em nada, porque nós não somos uma estação de rádio. Se fosse assim, eu não precisaria do equipamento de rádio para sintonizar na emissora que eu quero. Basta eu pensar neles ou eu ter certas emoções e que eu conseguiria ouvir a estação de rádio que eu quero sem a necessidade nenhuma do equipamento. Tá? Então, só para e pensa por aí, por enquanto. Ah, mas o ser humano vibra, tudo é energia, tudo à nossa volta vibra. Então, se nós estamos vibrando, como é que você vem aqui e diz para mim que não precisa vibrar em certas escalas? Primeiro, vamos estudar um pouquinho sobre a tal da escala das emoções, criada por Hawkins. Foi desenvolvida por ele através das próprias experiências. Eu vou deixar aqui, abaixo desse vídeo, um link para você mesmo ir lá e conferir isso que eu estou falando, de onde vem essa pesquisa e comprovar que a maioria dessas informações está diretamente no site do próprio Hawkins.
nesse site traduzido aqui no Brasil, que se identifica como o dele, para você entender de onde ele tirou a escala das vibrações. Porque essa escala das vibrações, da consciência, das emoções humanas, que foi criada por ele, é utilizado por vários pseudocientistas, é utilizado por vários pseudoterapeutas. Eu nunca falei sobre essa escala, porque eu não acredito que o ser humano precise de um mapinha para saber onde ele está, aonde está a consciência, qual é a elevação da consciência dele. Também não precisa de um mapinha para saber se ele está feliz, se ele está alegre, se ele está assim, se ele está assado, se ele está frito, se ele está cozido. Mas muita gente utiliza essa tal escala como se fosse a Bíblia, o beabá, o mapa, para saber onde ela está vibrando. E nesse vídeo aqui eu vou desmistificar tudo isso com comprovação. Então o Hawkins, que foi o criador disso, ele fala que a pessoa, quando ela está em 200 Hz, né? Lembra que Hz é uma frequência de rádio. Então, considerando como se a pessoa fosse uma estação de rádio. 200 Hz, ele está só vegetando, ele está só vivendo, só mantendo as funções básicas do corpo dele, que ele precisa, no mínimo, aumentar essa frequência acima de 200 para ele deixar de transformar o oxigênio em gás carbônico. Então, Hawkins, ele calibrou em Hertz, é isso que está escrito no site, calibrou em Hertz. Calibrou como um pneu? É sério, o ser humano precisa ser calibrado em Hertz. Porque é isso que Hawkins fez para criar esse mapa da consciência. Então, ele calibrou em Hertz uma espécie de mapa, pontuando e relevando em qual frequência se encontra cada sentimento que é produzido pela consciência humana. Primeiro que o sentimento não é no coração, ele é na amígdala, uma parte cerebral. E a consciência não está na amígdala, a consciência está na formação reticular, que é o que eu ensino dentro da minha metodologia, que é o que eu ensino dentro da minha universidade, que é o que eu comprovo com os estudos mais sérios e mais atualizados com relação à neurociência, que não tem nada a ver com o sentimento, com a frequência ou com a vibração. Só que como é que ele chegou nesse mapa? Ele fez alguns testes. E os testes que ele fez tem a ver com teste muscular. O que é o teste muscular? Como é que eles chegaram nessa ideia e como é que ele chegou fazendo esses testes nessa escala? O teste consistia em deixar os braços estendidos na horizontal, ao lado do corpo da pessoa. Dessa forma, tinha um testador, então vinha alguém para testar nessa pessoa, eles diziam para você, coloca os teus braços aqui ao lado, deixa eles assim, esticados. Então o testador, esta pessoa, ia fazendo perguntas para a cobaia, né? Fazia perguntas. E quando as respostas eram faladas sem resistência, que quer dizer, deixa o braço agir de forma espontânea, se o braço permanece forte, significa que a mente desta pessoa ela estava sinalizando uma resposta afirmativa. Agora, se o braço começasse a ficar fraco e começasse a se mover para baixo, indicava uma resposta negativa. Assim, o objetivo desse teste, dessa prática, era trazer esta informação do subconsciente para saber se a pessoa estava mais positiva ou mais negativa. Você já foi para a academia? Você sabe que quando você chega na academia e começa a levantar pesos, logo no início do seu treino, você tem mais força, né? Você consegue levantar e manter aquele atrito no músculo, né? Manter aquela força, ter resistência. E depois de algumas séries no mesmo equipamento, né? Levando essa analogia aqui desse teste que ele utilizou, desse teste infame que ele utilizou, quando ele coloca muito peso no começo, óbvio que o braço fica mais forte e ele vai ter mais resistência. E que depois de um tempo esse braço começa a enfraquecer. Porque é a mesma coisa que acontece quando a pessoa vai na academia. É a mesma coisa que acontece quando você inicia a fazer mudanças na sua casa. Coloca na caixa, recolhe a caixa, aí você tem mais força. Daqui a pouco, de tanto levantar essas caixas, de tanto levantar o peso na academia, você vai perdendo a força do seu corpo. Isso é natural para qualquer pessoa e não significa que a mente começou a ter negatividade ou baixou a resistência. Significa que a pessoa começou a perder a força porque cansa. No começo de uma corrida, quando você vai correr na rua, a mesma coisa acontece, vai cansando. Então, como é que ele vai usar um teste desses, sendo que é natural que vá perdendo a força, é natural que vá
mexendo nisso. É natural que ele vai se movimentando para baixo. Isso não significa que a pessoa esteja negativa naquele momento, significa que está cansando. Mas tudo bem, seguindo aqui. Ele é um profissional que teve uma especialização, ele se intitula um profissional espiritualista. Então quer dizer que o que ele ensina, o que ele trouxe nisso não tem nada a ver com ciência, porque tudo que é espiritual não é científico, tudo que é científico não é espiritual. Então se você for olhar no currículo dele, se você for olhar lá dentro do próprio site dele, que eu deixei aqui para você, eu faço questão que você vá olhar, o que está escrito no site, ele fala que é um médico consumado que trabalha específica e exclusivamente num caminho espiritual. Caminho espiritual não tem nada a ver com ciência. Não há comprovação científica nenhuma nisso que ele criou. Ele é um psiquiatra, um médico, um pesquisador e um professor espiritual. É isso que está escrito no site do próprio criador da escala da consciência. Mas seguindo agora o que está no livro dele. No livro Força e Poder, que foi um dos livros que ele escreveu falando sobre frequência vibracional, sobre escala da frequência vibracional, está escrito assim, abre aspas, embora 15% de toda a população no mundo esteja acima do nível crítico de 200 de consciência, lembra que agora há pouco eu falei que 200 de consciência, segundo o que ele explica, é o mínimo necessário para manter seu corpo vivo. Então, acima do nível crítico de 200 de consciência, a força coletiva desses 15% da população tem o peso de contrabalancear a negatividade de 85% restantes da população mundial. O que ele está querendo dizer aqui? Ele deixou bem claro no livro, inclusive, que 15% da população que só mantém o corpo funcionando, que é acima de 200, tem força coletiva para contrabalancear os outros 85% da população mundial que não está vibrando, que está abaixo de 200, abaixo do mínimo que o seu corpo precisa. Mas isso não é tudo. Ele continua. Devido ao fato da escala da força avançar logaritmicamente, um simples avatar, vou abrir e fechar um parênteses aqui, avatar é o quê? Do filme, é uma pessoa, é o quê? Ele não diz, ele só diz um simples avatar. Em um nível de consciência acima de 1000, pode, na verdade, contrabalancear totalmente a negatividade coletiva de toda a humanidade. Olha o que o criador das escalas, da escala das vibrações, que ensina a frequência, que ensina a escala da consciência humana e que as pessoas saem replicando por aí, olha o que ele disse. Ele disse que um simples avatar, mas ele não especificou o que é um avatar. Ele não disse se é uma pessoa, se é um iluminado, se é um abençoado, se é um atormentado. Ele não disse isso, ele só falou um avatar. Também ele não disse se é um personagem do filme Avatar, só falou um simples avatar. Com um nível de consciência acima de 1000, pode contrabalancear totalmente a negatividade coletiva de toda a humanidade. Eu já vi treinadora, eu já vi pessoas aqui na internet dizendo assim, nós estamos vibrando acima de 1000 Hz. Então quer dizer que essas pessoas que fazem treinamentos, que ensinam, que vêm aqui dizer para você que estão vibrando acima de 1000 Hz, elas já não deviam ter contrabalanceado totalmente, que é o que está escrito no livro dele, a negatividade coletiva de toda a humanidade? Pois é, deveria, né? E o que é que a gente vê lá fora? A gente vê fome, a gente vê falta, a gente vê desespero, a gente vê guerra, a gente vê morte, a gente vê roubo, a gente vê suicídio, a gente vê tudo. Então tem muita negatividade na Terra que essas pessoas que ensinam e que dizem que tem que vibrar a 1000 Hz, segundo o próprio criador da consciência, não estão vibrando. Ou é bem mais provável que elas não estejam vibrando em 1000 Hz, não saibam vibrar em 1000 Hz e que mesmo que elas vibrassem em 1000 Hz, de nada adianta isso. Porque, se fosse assim, a negatividade coletiva de toda uma humanidade, segundo o criador da escala vibracional, já teria sido contrabalanceada. Então ele fala ainda aqui, continua, não terminei. Ele diz assim, um indivíduo que vive e vibra na energia do otimismo, da disposição de não julgar os outros, que já te ensinaram sobre isso que eu sei, irá contrabalancear a negatividade de 90.000 pessoas que estão calibradas, né? Estão com libras mais baixas. No nível mais baixo de força. Libras, né? Calibrado em libras, porque agora as pessoas, além de rádio, elas são pneus também. Um indivíduo que vive e vibra na energia de puro amor, acima de 500, irá contrabalancear a negatividade de 750.000 pessoas. Tá aqui o link aqui embaixo, você pode ler. Agora,
David Hawkins criou esse mapa das consciências, que é uma marca registrada. Tudo que é uma marca registrada não é científico, porque se for científico tem que passar por um processo que só os cientistas podem dizer se tem validade ou se não tem. Uma marca registrada é uma empresa, uma criação, é uma invenção. Aqui no Brasil tem um órgão que regulamenta isso, que se chama INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Lá você registra marcas e patentes. Nos Estados Unidos é outro instituto, mas que também registra marcas e patentes. Óbvio, esse cara foi lá e criou, inventou isso da cabeça dele e registrou uma marca. Então não foi a ciência que comprovou isso, não foram pesquisas, não foram cientistas, não foram nomes de laboratório, de ciências, de profissionais qualificados que identificaram que o ser humano vibra em certas ondas de hertz e que isso acontece na consciência dele. É uma marca registrada. Se você é empresário, se você tem marca registrada, sabe qual que é o processo? Procurem na internet para registrar uma marca. Então não é algo científico, é uma etiqueta, é uma marca. Em níveis espirituais, ele fala aqui no site dele, foram delineados por santos, sábios, místicos. E eles mesmos alegam. No entanto, nunca houve uma estrutura científica para entender isso. Então eles mesmos confirmam que isso não é ciência. Aí seguindo aqui, o universo, as pessoas falam, né? Ah, mas ele não entende vibração, ele não entende energia, ele não entende palavras, você tem que se comunicar através da sua frequência, você precisa elevar a sua frequência, porque senão o universo não vai saber o que você tem, o que você quer, e o seu desejo está aqui, você está vibrando aqui. Mesmo que realmente houvesse uma vibração, mesmo que houvesse, o movimento da vibração, esse aqui é o átomo, tá? É um desenho bem tosco mesmo para vocês verem. Mesmo que houvesse uma vibração, lá no núcleo do átomo que foi encontrada energia, no núcleo do átomo há alguma vibração, só que essa vibração, ela não sai do átomo, ela fica ali dentro. Ah, mas nós somos, no fim, né? Nós somos molécula, nós somos partícula, nós somos lá nessa célula, lá no final, o núcleo do átomo, a divisão celular, e no final foi encontrada essa energia, essa vibração, exatamente no final, que não se espalha pelo... ele não sai para fora. Essa vibração e essa energia, que eles tanto falam, isso é tão pequeno, isso é tão interno, isso é tão... que isso foi encontrado só em laboratório, não é qualquer telescópio que enxerga isso, não é qualquer equipamento que você consegue encontrar esse núcleo aqui. E essa energia, essa vibração que tem aqui, não é medida em hertz e várias ondas e um monte de ondas que você alinha com o seu desejo. Se você acreditou nisso, ficou a vida inteira buscando se alinhar com o seu desejo, tomou a água com vibração energética, o cristal e buscou tudo isso, me desculpa, mas você esteve perdendo seu tempo. Que o próprio Criador, que fala sobre isso no livro dele, deixou muito claro que uma pessoa que vibra acima de 1000, ela deveria equiparar, ela deveria equalizar a negatividade de toda uma humanidade. Não é isso que a gente vê lá fora. Então, ou é porque a pessoa não vibra, ou é porque isso daqui não tem absolutamente nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com a verdade. Até porque o ser humano, ele não é esse núcleo. O ser humano é toda uma massa. E quando nós nos tornamos o ser humano que somos, massa, que tem peso, que tem medida, que tem localização no universo, nós não estamos vibrando um monte de hertz, um monte de frequência e frequência vibracional, porque fica lá no fim, lá no fundo. E nós somos nosso peso, nós somos o tamanho, nós somos corpo, nós fazemos parte dessa realidade física, mecânica, clássica. Essa história de mecânica quântica só mantém o resultado quântico em baixas temperaturas. Você sabia disso? Você sabia que o computador quântico ele só funciona a menos 272 graus Celsius em laboratório? Não tem nenhum ser humano que viva sem o calor corporal. Mesmo o defunto, a não ser que você pegue o cadáver, coloque dentro de um freezer e reduza bem a temperatura desse freezer. Ainda assim não vai chegar no grau negativo que é necessário para manter um movimento quântico. Então quando eles dizem assim, o universo quântico, o pensamento quântico, a física quântica, a mecânica quântica, é comprovado quanticamente, é quanticamente isso, quanticamente aquilo, é mecânica quântica, o que eu ensino tem comprovação de mecânica quântica, eu ensino mecânica quântica, tudo conversa fiada.
Então está congelado? Está a menos 272 graus Celsius? Ou está fazendo esse experimento em laboratório? Porque a quântica só pode ser experimentada em laboratório. Coach quântico tem que ser um coach de laboratório, então. Coach quântico tem que ser a menos graus negativos. Coach quântico não pode estar vivo, porque a temperatura do corpo de uma pessoa viva é acima de 30 e poucos graus. Não pode nem passar muito, senão ficar com febre, e nem diminuir demais, porque tem algo errado. Então vamos parar com essa história de eu tenho que alinhar minha frequência. Fora que, mesmo que existisse uma frequência para a riqueza, para o dinheiro, e tem que vibrar na alegria, no amor e não sei quantos hertz, esta onda, que é a mesma onda de rádio que eu falei para vocês no começo do vídeo, ela está oscilando o tempo inteiro. Não existe um desejo que tenha a mesma frequência do começo ao fim. E não existe um ser humano que consiga se manter em vibração elevada, que consiga se manter em alegria, em amor, em harmonia, em abundância, em riqueza, em prosperidade, como vivem falando por aí, porque o ser humano é feito de carne e osso. Ele tem desafios, ele tem as coisas para resolver durante o dia, ele tem que lidar com todos os pensamentos, mais de 60, 70 mil pensamentos por dia. E aí? Vai ficar vibrando o dia inteiro? Impossível. Mas aí usa uma técnica para elevar a frequência vibracional. Toma água quântica para elevar, para ficar acima de 1000 Hz. Ouve aquela música que é uma batida louca da balada para ver se você aumenta a sua frequência vibracional. Só que não tem como estabilizar, não tem como manter. Se realmente é essa onda, do jeito que eles falam, não tem como manter. Isso aí já resolve todo o fato. Mas aqui eu não estou falando só de manter ou não manter, porque não há como alinhar isso. Eu estou provando para você que o próprio Criador não sabe fazer o cálculo, porque fez o cálculo de que uma única pessoa ela resolveria o problema da negatividade de toda uma humanidade. A gente sabe que não é verdade. Fora que os estudos que ele utilizou e que ele fala nesse mesmo livro, Força e Poder, se refere à cinesiologia. Cinesiologia é o quê? O movimento do corpo todo. Mas o meu coração vibra. Você sabia que o intestino vibra bem mais? O intestino de uma pessoa tem a vibração mais elevada que o coração. O olho humano tem uma vibração mais elevada. Aliás, o olho humano tem 10 Hz só a menos que o coração. Sabia disso? Pois é. Se eu sair daqui agora, levantar da cadeira e sair correndo, você vai medir a minha pulsação, vai medir os efeitos aqui do meu corpo, vai medir as ondas do meu cérebro e tudo que está acontecendo no meu corpo em repouso. Beleza. Se eu sair daqui correndo, fizer 5 voltas na quadra da minha casa, correndo, ou ali, no pique, e voltar, sentar aqui, e eles forem medir de novo tudo que está acontecendo no meu corpo, obviamente os sinais serão maiores. Obviamente os sinais serão maiores. Cinesiologia. Os músculos do meu corpo irão trabalhar, o meu coração vai bombear sangue muito mais vezes por minuto, eu vou respirar muito mais vezes do que antes, oxigena meu cérebro, todo o meu corpo se movimenta. Quem é da área de fisioterapia, quem é da área de biologia, quem é médico sabe disso, e tem vários que me acompanham e que afirmam isso que eu estou falando. E quer dizer que se eu dei 5 voltas na quadra, eu elevei minha frequência vibracional? Eu me alinhei com o desejo? Eu vibrei na riqueza, na prosperidade, na abundância? Não, só quer dizer que eu dei 5 voltas na quadra e o meu corpo inteiro reagiu a isso, e agora eu estou em uma frequência elevada. Assim, porque se for medir do jeito que eles estão dizendo para você que mede, do jeito que eles estão dizendo que você tem que elevar a frequência, então você dá 5 voltas na sua casa, você corre um campo de futebol e pronto, elevou a sua frequência vibracional. Precisa de técnica, precisa de água quântica, precisa fazer frequência, precisa fazer não sei lá o quê? Não precisa de nada disso. Tudo que eu te trouxe aqui é para você pensar. Os links é para você pesquisar, para você raciocinar. Você está caindo nessa conversinha de frequência vibracional? Você precisa de uma escala para saber onde você está vibrando? Você é uma estação de rádio? Você precisa saber onde está a sua consciência? Dá 5 voltas na quadra correndo, que eu te garanto que você eleva a sua frequência vibracional. E, no entanto, nada disso vai te trazer dinheiro, riqueza e prosperidade, nem nada disso vai mudar a sua vida. Até porque as pessoas ricas, milionárias e bem-sucedidas, elas estão criando a realidade delas de maneira consciente. Elas não estão criando a realidade delas utilizando todas essas artimanhas, fazendo técnica e elevando a frequência vibracional. Eles não estão vibrando no amor, na alegria, na harmonia e na gratidão. Eles estão produzindo resultados para ele e para a família deles. Quais os resultados que você está produzindo? Quero que você reflita nesse vídeo. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu falei aqui. E não importa, porque isso é
prova. Eu trouxe aqui para você várias provas para desmascarar todo esse blá 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 que eles vêm te empurrando goela abaixo na internet e vêm te doutrinando do jeito errado. E é por isso que você não consegue entender como que a lei da atração funciona e como que a sua realidade vai ser modificada de verdade. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!